E se eu lhe dissesse que o seu cansaço não é falta de sono, mas o peso de batalhas que você travou em dimensões que seus olhos ainda não podem ver? E se cada porta fechada que te fez chorar fosse, na verdade, um muro erguido por mãos invisíveis para impedir que você caminhasse em direção ao abismo? Imagine por um instante que o silêncio de Deus não é ausência, mas o momento em que o maestro cala a orquestra para que você ouça o sussurro do que realmente importa. Você nunca esteve só, nem por um segundo sequer. Respire fundo agora. Sinta o ar preencher os seus pulmões como uma brisa que atravessa as copas das árvores na imensidão da Amazônia, trazendo o perfume da terra molhada e a promessa de que a vida sempre encontra um caminho para brotar, mesmo nas frestas do concreto. Você não chegou até aqui por um algoritmo frio, ou pelo acaso de um clique distraído. No Brasil, temos essa palavra mística, a saudade, que muitos dizem não ter tradução, mas que no espírito significa o eco de um lugar onde não há dor, a lembrança de um colo que a sua alma reconhece antes mesmo da sua mente entender. Este encontro é o fim dessa saudade, é o reencontro da criatura com o Criador. Neste exato momento, enquanto o mundo lá fora corre num ritmo frenético que tenta esmagar a sua paz, existe uma movimentação real, densa e sagrada no mundo espiritual. Talvez os seus olhos naturais marejados pela insônia de madrugadas em que o teto parecia desabar, só consigam enxergar o esgotamento. Talvez você sinta aquele aperto sem nome no peito, uma angústia de domingo à noite que se estendeu por toda a semana, ou uma tristeza que não cabe em palavras. Mas escute o que eu te digo, com a autoridade de quem conhece o peso da palavra, o céu já se levantou a seu respeito. Se você sente no fundo da sua alma que este momento é um abraço divino chegando à sua casa, não deixe essa chama se apagar. Permaneça aqui, em comunhão. Inscreva-se, deixe o seu sinal de presença com um like e escreva nos comentários o nome daquelas pessoas que você carrega no coração, aquelas que precisam de cura, proteção ou de um norte. Quando fazemos isso, não estamos apenas interagindo com uma tela de vidro. Estamos criando uma rede, uma teia de fé que atravessa fronteiras e alcança lares onde a esperança estava por um fio. E para quem sente o chamado de ser um semeador, de manter essa luz acesa para outros que ainda caminham no escuro, o nosso Pix está à disposição. Não como uma obrigação, mas como um gesto de quem entende a lei da semeadura. Quem planta luz nunca colhe trevas. Deus Pai já liberou a ordem. Jesus Cristo já fincou a sua bandeira de autoridade sobre tudo o que tenta roubar o seu sono e a sua paz. E os arcanjos? Os arcanjos do Senhor estão em missão. Eles estão se movendo agora mesmo, entrando nos cômodos da sua casa, visitando os quartos dos seus filhos, caminhando pelos corredores do seu trabalho e, principalmente, descendo às profundezas da noite escura da sua alma. Eles chegam onde as mãos humanas não alcançam, guerreando em lugares invisíveis, cercando a sua mente contra os pensamentos acelerados e guardando os seus caminhos. Eu profetizo que, enquanto você ouve estas palavras, a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Onde havia um peso insuportável nos ombros, surge uma leveza sobrenatural. Onde havia trevas, um rasgo de luz começa a iluminar os seus passos. Há anjos posicionados em cada canto. Há uma muralha invisível sendo erguida ao redor do seu descanso. O que era comum já não é mais. O silêncio agora tem peso de eternidade. Lembre-se do Salmo 91. Ele não é um amuleto de papel, é uma constituição espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa que a tempestade não virá, mas que, quando ela chegar, você estará sob a rocha mais alta. O salmista fala de terrores noturnos e setas que voam de dia porque Deus não ignora o mal. Ele o reconhece e declara: eu sou maior. Quando o decreto diz que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, não é uma sugestão, é uma ordem imperial. O exército do céu se move por você. Miguel se levanta com a espada em punho. Gabriel traz a clareza para a sua confusão. Rafael derrama o bálsamo nas feridas que você escondeu de todo mundo. Em todos os seus caminhos, nos dias de sol no calçadão e nas noites de tempestade no sertão da sua alma, ele te guarda. Você não foi esquecido. O socorro não está a caminho, o socorro já chegou. Mas pare por um segundo, porque a realidade é muito mais profunda do que acabamos de ver até agora. Você provavelmente foi ensinado a acreditar que a paz é a ausência de conflito, mas a psicologia do espírito nos revela algo perturbadoramente libertador. A paz real é a presença de uma proteção que luta enquanto você descansa.
Você já se perguntou por que, em certas noites, um aperto inexplicável no peito desaparece sem que nada no mundo físico tenha mudado? Ou por que aquele acidente que parecia inevitável foi evitado por uma fração de segundo que a lógica humana não consegue explicar? A verdade que ninguém te conta é que a sua sobrevivência emocional e física não é um golpe de sorte, mas o resultado de uma engenharia celestial meticulosa que opera nos bastidores da sua consciência. Você caminha por um campo minado invisível todos os dias. Cada decisão que você toma, cada esquina que dobra, é um ponto de intersecção entre o que você vê e o que está sendo combatido por você. O que acontece quando as forças que tentam sabotar sua mente encontram uma barreira que elas não podem transpor? É aqui que o ritmo da vida muda. Às vezes a resposta de Deus vem como um trovão, um samba de ideias que explode na sua mente, trazendo clareza e direção súbita. Em outros momentos, ela vem na quietude de uma bossa nova espiritual, um sussurro suave que mantém seus pés no chão quando tudo ao redor parece desmoronar. Você consegue perceber a sofisticação desse cuidado? Não é apenas um escudo estático, é uma estratégia dinâmica e personalizada para cada uma das suas fragilidades. Pense comigo. Se o universo fosse um caos aleatório, você já teria sucumbido ao peso das suas próprias preocupações. Mas existe uma arquitetura de suporte. Quando você se sente exausto, não é apenas cansaço biológico. Muitas vezes é o reflexo de uma fricção espiritual que você nem sabe que está enfrentando. Você já sentiu aquela sensação de que algo te impediu de cometer um erro fatal? Isso não é intuição barata. É intervenção de alto nível. O sistema de defesa do Altíssimo não sofre falhas de segurança. Ele conhece os algoritmos do seu medo e antecipa os movimentos do seu adversário antes mesmo que a intenção do mal seja formulada no plano oculto. Como você reage ao saber que existe um exército que não dorme, focado exclusivamente em garantir que o propósito da sua existência não seja abortado? Isso mexe com o seu ego ou traz um alívio que faz suas mãos pararem de tremer? A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o incontrolável, acumulando ansiedade como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Mas e se eu te dissesse que a maior parte das batalhas que poderiam ter te destruído foram vencidas sem que você precisasse disparar um único dardo? Há uma elegância sobrenatural no modo como o céu te isola do impacto total da dor. O sofrimento que você sente hoje é apenas o resíduo de uma guerra que, sem o auxílio de Miguel e suas legiões, teria sido o seu ponto final. Agora, mergulhe no silêncio da sua própria alma. Sinta a batida do seu coração e reconheça que cada pulsar é um testemunho de uma vitória que aconteceu no invisível. Por que você ainda insiste em carregar o fardo da autossuficiência se o próprio Criador mobiliza príncipes celestiais para garantir o seu amanhã? A resistência que você enfrenta não é um sinal de que você está perdendo, mas a prova irrefutável de que você carrega algo tão valioso que o sistema do mal considera necessário investir pesado para te parar. Você entende o seu valor agora? Você não é um alvo fácil. Você é um território protegido por decreto real. Essa proteção não é um privilégio para os perfeitos, mas um direito dos que pertencem à linhagem da fé. Não se trata de religiosidade mecânica, mas de uma conexão vibrante e pulsante com a fonte de toda a autoridade. Quando a luz de Deus incide sobre a sua história, as sombras não apenas recuam, elas são desintegradas pela densidade da glória manifesta. Cada lágrima que você derramou em segredo foi codificada como um pedido de reforço, e o céu nunca ignora um chamado de socorro, que vem de um coração que reconhece sua dependência. A partir deste momento, mude a sua perspectiva. Pare de olhar para o tamanho do problema e comece a observar a magnitude do suporte que te cerca. Você está envolvido por uma muralha de fogo que é invisível aos olhos céticos, mas absolutamente intransponível para as trevas. Descanse na autoridade de quem te chamou, pois a guarda foi montada, a sentinela está no posto, e o resultado da sua vitória já foi assinado nas cortes da eternidade. Mas pare por um segundo, porque a realidade é muito mais profunda do que acabamos de ver até aqui. Muitas vezes, a sua mente tenta transformar o auxílio angélico em uma espécie de pronto-socorro espiritual, onde você só busca ajuda quando o desespero bate à porta. No entanto, o que Hebreus e a caminhada de Tobias nos revelam não é um evento isolado de emergência, mas um ecossistema de companhia divina que desafia a sua lógica de autossuficiência. Você já se perguntou por quê?
Mesmo sabendo que Deus é onipotente, ele escolhe operar através dessas inteligências celestiais. Por que ele daria a Rafael a missão de caminhar quilômetros ao lado de um jovem, em vez de simplesmente estalar os dedos e resolver o problema? A resposta mexe com a estrutura do seu ego. Deus não quer apenas resolver o seu problema, ele quer restaurar o seu caminho. A presença de Rafael não é apenas sobre o colírio que cura a cegueira de Tobit ou a expulsão do demônio que atormentava Sara. É sobre o conceito de medicina de Deus aplicada à jornada e não apenas ao destino. Você consegue perceber a diferença? Enquanto você foca no alívio da dor, o céu foca na integridade do seu ser. Rafael personifica a cura que não é mágica, mas processual, pedagógica e profundamente relacional. Olhe para as cicatrizes que você carrega. Quantas vezes você as interpretou como sinais de derrota, quando na verdade elas eram o campo de treinamento para uma restauração maior? A psicologia humana nos ensina que o trauma nos isola, nos faz acreditar que somos os únicos sofrendo daquela forma específica. Mas o movimento de Rafael quebra esse isolamento. Ele se apresenta como um viajante comum antes de se revelar como um arcanjo. Isso é fascinante. Significa que muitas vezes a cura que você pede ao céu chega através de ferramentas que você despreza por serem comuns demais. A providência divina se disfarça de processo para testar a sua sensibilidade. Você está disposto a deixar que o céu trate as suas camadas mais densas? Aquelas que você não mostra nem nas orações mais sinceras. O serviço de Rafael é cirúrgico. Ele entra nos porões da genealogia familiar, onde as maldições parecem se repetir e onde o luto se tornou um hóspede permanente. Onde Miguel corta a cabeça da serpente e Gabriel ilumina o entendimento, Rafael costura o que foi rasgado. É um ritmo de adágio, uma sinfonia suave que reorganiza os seus átomos. É a mão de Deus que não apenas retira o espinho, mas ensina a pele a se regenerar com uma resistência que ela nunca teve antes. Entenda que o céu não trabalha com curativos rápidos. Se você se sente estagnado, talvez não seja porque Deus esqueceu de você, mas porque Rafael está te ensinando a caminhar novamente antes de te dar a visão total. Há uma sabedoria mística nisso. A cura da alma precede a cura das circunstâncias. Quando o seu interior é pacificado pela medicina celestial, o mundo exterior perde o poder de te fragmentar. Você para de reagir ao caos e começa a responder ao propósito. Sinta o peso dessa verdade. Você nunca esteve em uma jornada solitária. Cada passo que você deu em direção à sua recuperação, cada vez que você escolheu o perdão em vez da amargura, havia um incentivo invisível soprando força em seus pulmões. O exército de Deus não é composto apenas de guerreiros com espadas flamejantes, mas de enfermeiros cósmicos que guardam a sua sanidade enquanto você atravessa o vale da sombra. A autoridade de Jesus, que comprou a sua liberdade, mobiliza toda essa estrutura para que nenhum fragmento da sua herança seja desperdiçado. Portanto, não olhe para a sua fragilidade com vergonha. Olhe para ela como o ponto de contato para a manifestação do poder restaurador. Se a sua visão está turva, se o seu passado pesa como chumbo e se o amanhã parece um fardo, saiba que o trono já emitiu o decreto. O governo de Deus não falha na logística da misericórdia. O auxílio que você precisa não está a caminho. Ele já está operando no seu presente, transformando o seu não aguento mais em um estou sendo sustentado. A cura é um direito da sua aliança, e a companhia angelical é a garantia de que no reino nenhum filho é deixado para trás no campo de batalha da própria existência. Você é o alvo de um cuidado meticuloso, uma obra-prima que o céu se recusa a ver inacabada. Mas pare por um segundo, porque a realidade é muito mais profunda do que acabamos de ver. Você pode estar pensando que tudo isso é apenas um conforto espiritual para aliviar o peso de um dia difícil. Mas e se eu te dissesse que existe uma arquitetura invisível moldando cada segundo da sua resistência? O que acontece quando a sua força acaba não é o fim, mas o início de uma operação de inteligência celestial que a lógica humana insiste em ignorar. Você já se perguntou por quê? Nos momentos de maior silêncio, o barulho dentro da sua cabeça parece ensurdecedor? Não é apenas ansiedade, é o campo de batalha sendo preparado. A psicologia explica o comportamento, mas a espiritualidade revela a intenção. Quando você se sente acuado, sua amígdala cerebral dispara um modo de sobrevivência, mas a sua alma, em uma frequência que a ciência ainda não mapeou, capta o mover das legiões. Por que você ainda está de pé? Como você sobreviveu àquela última crise
que deveria ter te quebrado em 1000 pedaços. A resposta não está na sua resiliência biológica, mas na logística do reino que enviou suprimentos antes mesmo de você perceber a escassez. Deus não opera no varejo das nossas vontades, Ele governa no atacado dos nossos destinos. Olhe para a sua trajetória. Perceba o ritmo. Há momentos de um samba frenético de ideias, onde tudo parece colapsar e girar em uma velocidade que você não controla. É o caos aparente, mas é nesse turbilhão que Miguel desembainha a espada para cortar os laços que prendiam os seus pés. E então, subitamente, vem a bossa nova da alma, aquela cadência suave, o silêncio introspectivo, onde Rafael começa a suturar as bordas da sua identidade fragmentada. Você entende a sofisticação disso? Não é um socorro genérico, é uma intervenção personalizada para o código genético da sua dor. Você acredita mesmo que é coincidência estar lendo ou ouvindo isso agora? O acaso é o pseudônimo que o divino usa quando não quer assinar o milagre com letras garrafais. Reflita comigo. Quantas vezes o não que te feriu foi, na verdade, um bloqueio de segurança contra um abismo que você não via? Nós somos viciados em resultados imediatos, mas o céu trabalha com fundamentos eternos. Deus está mais interessado na integridade da sua estrutura do que na velocidade da sua subida. A verdade nua e crua, que talvez te assuste, mas te libertará, é que você nunca foi o protagonista solitário da sua própria história. Existe um conselho superior deliberando sobre o seu amanhã enquanto você chora pelo ontem. Se os seus olhos pudessem filtrar a luz do mundo espiritual, você veria que o ar ao redor da sua mesa de jantar está saturado de atividade. Não são apenas conceitos teológicos, são protocolos de proteção ativados. Quando você respira fundo e sente aquele alívio súbito, sem explicação lógica, é Gabriel entregando o decodificador da confusão mental que te paralisava. Mas por que a demora? Por que o processo é tão denso? Porque o diamante não é forjado sob brisa mansa, mas sob pressão e calor extremos. A sua exaustão não é um sinal de derrota, é a prova de que você está carregando algo que vale a pena ser disputado. O inferno não gasta munição com quem não tem propósito. Se a pressão aumentou, é porque o valor do que está guardado em você subiu no mercado da eternidade. Você consegue sentir a mudança na frequência agora? Aquele aperto no peito que você chamava de angústia está sendo transmutado em uma santa urgência. Não é mais sobre o que o inimigo pode fazer, mas sobre o que o Pai já autorizou. A autoridade de Jesus não é um amuleto, é a lei que governa a gravidade do Espírito. Nada cai, nada se perde e nada é destruído sem que passe pelo crivo daquele que detém as chaves. Portanto, questione-se: se o céu já se moveu, por que você ainda se comporta como um órfão espiritual? Por que você permite que o diagnóstico ou a conta bancária definam o volume da sua voz? A realidade imediata é apenas uma sombra projetada por uma luz muito mais forte que vem de cima. O que é real não é o que você vê no espelho, mas o que Deus declarou sobre você antes da fundação do tempo. Erga a cabeça. O ambiente está sendo limpo. O som da vitória não é um grito de guerra humano. É o silêncio ensurdecedor de uma pedra sendo removida do caminho. Você não está apenas sobrevivendo. Você está sendo recalibrado para uma dimensão onde o medo perde a função biológica. O decreto foi assinado. O socorro não está vindo, ele já chegou. Mas pare por um segundo, porque a realidade é muito mais profunda do que acabamos de ver. Você talvez tenha acreditado até este exato momento que a sua batalha se resume ao que você consegue tocar, cheirar ou ver refletido no espelho. Mas eu te pergunto, e as guerras que acontecem no território onde o seu olho não alcança? Você já sentiu aquele aperto no peito que surge do nada, uma angústia que não tem nome, ou uma autossabotagem que sussurra que você não é digno das promessas que acabou de ouvir? Pois saiba que o que estamos desvendando aqui não é misticismo barato, é a engenharia do invisível operando a seu favor. Muitas vezes, você se vê paralisado diante de uma escolha, sentindo que o mundo está desabando. Mas já parou para pensar que o caos é, na verdade, o sistema de segurança do céu sendo ativado? Imagine um mecanismo de alta precisão. Quando Miguel desembainha a espada, ele não está apenas afastando o mal. Ele está desintegrando estruturas de pensamento que você herdou e que nem sabia que carregava. Sabe aquele medo de prosperar? Aquela sensação de que o desastre está sempre na próxima esquina? Isso não é você. Isso é um software estranho rodando no seu sistema operacional espiritual. E é aqui que a dinâmica muda. O ritmo da vida espiritual não segue o relógio de parede da sua cozinha. Ele tem um pulsar próprio,
Às vezes, ele é como um samba de enredo, vibrante, urgente, exigindo que você se levante e assuma a autoridade que lhe foi outorgada. Outras vezes, ele é o silêncio ensurdecedor de uma madrugada solitária, onde a única coisa que você ouve é a própria respiração. E é nesse vácuo que Gabriel deposita a semente do entendimento. Você já teve um estalo? Aquele instante em que uma confusão de meses se resolve em um segundo de clareza? Isso é arquitetura divina. Não foi sorte. Foi o alinhamento de uma frequência que você finalmente se permitiu sintonizar. Mas por que dói tanto o processo de cura? Por que Rafael, ao tocar na ferida, parece por vezes remexer no que queríamos esquecer? A resposta é simples, embora dura. Deus não faz curativos sobre infecções. Ele limpa o tecido. Ele drena o orgulho, retira a crosta da autossuficiência e só então aplica o bálsamo. Você está disposto a entregar a sua dor ou você se apaixonou pelo papel de vítima porque ele é o único que te dá atenção? É uma pergunta desconfortável, eu sei, mas a verdade que liberta geralmente é aquela que primeiro nos ofende. Observe como as engrenagens se movem. Enquanto você se preocupa com o boleto, com o divórcio ou com a enfermidade, existe uma logística celestial garantindo que você não seja consumido. Você não é um sobrevivente por acaso. Você é um projeto em execução. Cada cicatriz que você carrega não é um lembrete de derrota, mas um selo de resistência. Quantas vezes você achou que era o fim e, misteriosamente, uma força que não era sua te colocou de pé? A jornada aqui não é sobre acumular informações religiosas, é sobre expandir a consciência da presença. O céu não está lá fora, em algum lugar remoto acima das nuvens. O reino está entre nós, pulsando na sua intuição, na sua resiliência e na sua capacidade de perdoar o imperdoável. Quando você entende que a sua identidade não é moldada pelo que aconteceu com você, mas pelo que Deus diz a seu respeito, o jogo vira. As correntes não caem apenas porque alguém orou. Elas caem porque você parou de segurá-las. Sinta agora essa cadência. Há um tempo para lutar e um tempo para simplesmente ser. Há um tempo para o confronto de Miguel e um tempo para a iluminação de Gabriel. Você consegue perceber a sofisticação desse cuidado? Nada é desperdiçado. Nem a sua lágrima, nem a sua espera, nem a sua dúvida. Tudo serve como combustível para a manifestação da glória que está sendo gestada no oculto. O invisível é o útero do visível. Se você está em um período de escuridão, não se desespere. Talvez você esteja apenas sendo plantado e não enterrado. Então, respire. Deixe que essa clareza inunde os cômodos da sua mente que estavam trancados pelo medo. Você não precisa de mais métodos humanos. Você precisa de mais rendição ao método divino. O que está sendo liberado sobre você agora não é um conceito, é um choque de realidade espiritual. A pergunta que resta, e que só você pode responder no íntimo do seu ser, é: você está pronto para deixar de ser quem o mundo disse que você era e finalmente abraçar quem você nasceu para ser? O convite está feito. A espada está erguida, a luz está acesa e o bálsamo está vertendo. O próximo passo não depende mais do céu. Depende da sua coragem de caminhar sob essa nova luz. Mas pare por um segundo, porque a realidade é muito mais profunda do que acabamos de ver e ouvir. Você já sentiu aquela sensação estranha de que, mesmo após uma oração fervorosa, o silêncio do teto parece gritar mais alto que a sua esperança? Por que será que para alguns, a resposta parece um raio imediato, enquanto para você, o relógio parece ter parado em uma madrugada eterna de incertezas? A verdade que ninguém te conta no altar é que o mundo espiritual não opera na lógica do seu imediatismo, mas na precisão de uma engenharia invisível que está, agora mesmo, rearranjando as moléculas do seu destino. Você acredita que a paz é o fim do conflito, mas e se eu te provar que a paz real é a autoridade de manter o coração em repouso enquanto o caos lá fora atinge o nível máximo? O que está em jogo aqui não é apenas o seu conforto, é a sua identidade. Entenda uma coisa. O céu não mobiliza exércitos para proteger quem não tem propósito. Se a batalha ao redor da sua mente e da sua família subiu de tom, é porque o valor do território que você ocupa é inestimável para o reino. Você já se perguntou, por que certas angústias parecem cíclicas? Por que aquele peso no peito insiste em voltar sempre que você decide avançar? A neurociência explicaria como padrões de repetição, mas o espírito identifica como um cerco. Um cerco que não visa destruir suas posses, mas sufocar a sua capacidade de ouvir a frequência divina.
Quando Miguel desembainha a espada, ele não está apenas afastando entidades. Ele está cortando as frequências de medo que impedem você de raciocinar com clareza. Imagine o ritmo de um coração ansioso. Ele é errático, acelerado, sem compasso. Agora, contraste isso com a cadência de uma marcha angelical. É firme, constante, inabalável. É esse samba da eternidade que precisa ditar o ritmo da sua alma hoje. Você não pode mais ser um refém emocional das circunstâncias. Como você espera governar a sua casa se ainda não aprendeu a governar as suas reações diante do silêncio de Deus? A maturidade dói porque ela exige que você solte as muletas da evidência visual. Você quer ver para crer, mas o código do reino exige que você se posicione na convicção antes mesmo que a primeira peça do dominó caia. Sinta agora a mudança de frequência. Respire. Há uma quietude que não é ausência de som, mas presença de autoridade. Gabriel não traz apenas mensagens, ele traz clareza cognitiva. Ele organiza o caos dos seus pensamentos para que você consiga distinguir o que é intuição divina e o que é apenas o ruído do seu trauma projetando o pior cenário. Você percebe como a sua mente é o campo de batalha definitivo. Se o inimigo consegue pintar o seu futuro com as cores do seu passado, ele nem precisa lutar contra você, porque você mesmo desistirá da jornada. Por que você ainda se surpreende com a resistência? Se o caminho fosse irrelevante, o inferno não gastaria munição tentando te paralisar. Cada porta que se fecha na sua cara pode ser, na verdade, um livramento estratégico de uma estrutura que desabaria sobre a sua cabeça logo adiante. O governo de Deus é sofisticado demais para ser compreendido por uma mente limitada pela pressa. Você está pronto para aceitar que o não de hoje é o alicerce do sim inabalável de amanhã? A proteção que invocamos não é uma redoma de vidro, é uma armadura de combate. Ela não evita os golpes, ela garante que você permaneça de pé após o último ataque. Agora olhe para dentro. O que restou daquela voz que dizia que tudo estava perdido? Perceba como ela perde o volume quando você entende que a sua casa não é feita de tijolos, mas de frequências espirituais. Se você altera a frequência da gratidão e da autoridade, o ambiente se torna insuportável para qualquer opressão. Não se trata de pedir para a tempestade parar, trata-se de convidar o dono da tempestade para caminhar sobre as águas ao seu lado. Você entende a diferença? O poder não está na ausência do problema, mas na sua superioridade sobre ele. Neste exato momento, enquanto o silêncio se instala, algo está sendo selado. Não é um sentimento passageiro, é uma transação legal nas cortes celestiais. O decreto de abandono que tentaram lavrar contra a sua linhagem acaba de ser rasgado. O que você fará com essa clareza? Vai voltar para os velhos hábitos de reclamação ou vai assumir o posto de sentinela da sua própria vida? A resposta não está no vídeo, não está no orador. Está na sua decisão de parar de negociar com o medo. O céu já se moveu. A pergunta agora é: você vai continuar sentado na beira do caminho ou vai marchar com a certeza de quem já conhece o final da história? A luz de Gabriel está dissipando a névoa. O conflito continua, mas o governo é dele, e sob esse governo, você é invencível. Mas pare por um segundo, porque a realidade é muito mais profunda do que acabamos de ver. Você talvez imagine que a fé seja um escudo estático, uma redoma de vidro que te isola dos estilhaços do mundo. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que a verdadeira proteção espiritual opera na dinâmica do caos e não na ausência dele? Existe uma psicologia sagrada na movimentação dos céus que a maioria de nós ignora por estar ocupada demais tentando sobreviver ao próximo minuto. Você já se perguntou por quê? Justamente quando você decide se consagrar, o barulho ao redor parece aumentar. Não é uma coincidência cósmica, é um indicador de território. Onde existe resistência, existe valor. Olhe para a sua própria trajetória. Quantas vezes você tentou arquitetar uma solução perfeita, desenhando cada passo com a precisão de quem segura as rédeas do destino, apenas para ver tudo desmoronar entre os dedos? Sabe por que isso dói tanto? Porque fomos ensinados a confundir controle com segurança. Mas a segurança real é fluida. Ela tem o ritmo de uma dança que você não conduz, mas que aprende a acompanhar. É como o pulsar de um coração que não para de bater mesmo quando o dono está inconsciente. O céu não espera que você seja o protagonista da sua própria libertação. Ele espera que você seja o canal. Você já notou como o silêncio de Deus costuma ser o prelúdio de uma arquitetura invisível? Enquanto você clama por um sinal estrondoso,
As engrenagens de Miguel estão desmontando barricadas que você nem sabia que existiam no seu subconsciente. Enquanto você chora por uma porta fechada, a clareza de Gabriel está higienizando a sua visão para que, quando a porta certa abrir, você não entre nela com os olhos sujos de velhas expectativas. É um processo cirúrgico, visceral e, muitas vezes, desconfortável. Você aguenta a pressão de ser transformado antes de ser atendido? A maioria de nós busca o alívio, mas o reino oferece autoridade. E a autoridade só nasce no solo da vulnerabilidade admitida. Quando você para de gritar com a tempestade e começa a ouvir o que ela veio varrer, o jogo muda. O ambiente da sua casa, que discutimos antes, não é apenas um espaço físico, é um ecossistema psíquico. Se você carrega o peso de 1000 guerras não resolvidas para dentro do quarto, nenhum incenso ou palavra decorada trará repouso. O que traz descanso é a coragem de dizer: eu não dou conta. É nesse vácuo da sua insuficiência que a tecnologia do céu encontra atração para agir. Pense agora naquelas pessoas que você ama e que parecem blindadas contra qualquer luz. Por que você acha que a sua oração é inútil só porque o comportamento delas ainda não mudou? A influência espiritual não é uma linha reta, é uma infiltração constante, como a água que vence a rocha não pela força, mas pela insistência do toque. Você está semeando em dimensões que a lógica humana não alcança. Você confia no que não está vendo, ou sua paz depende do relatório diário das aparências? Sinta a cadência deste momento. Há uma urgência na suavidade. O mundo exige que você acelere, que produza, que comprove, que vença. O céu te convida a desaprender a autossuficiência. É um paradoxo elegante. Para ser forte, é preciso desarmar as guardas do ego. Rafael não vem para curar o seu orgulho. Ele vem para curar a sua essência, e isso exige que você solte as ferramentas que usou para se ferir tentando se defender. Você está pronto para abandonar a armadura que ficou pequena demais para a alma que Deus quer expandir hoje? A transição da sobrevivência para a vivência plena acontece no exato instante em que você entende que não é o guardião da sua casa, mas o hóspede de uma presença que já estava lá antes de você chegar. Essa consciência muda o ar, muda o tom da voz na mesa, muda a qualidade do seu sono. Não se trata de mágica, trata-se de alinhamento. Quando o seu microclima interno entra em ressonância com a ordem divina, o caos externo perde o direito de te governar. Você aceita o convite para deixar de ser um soldado solitário e se tornar parte de um exército que luta com o descanso como arma principal. O braço que sustenta as estrelas é o mesmo que hoje remove o fardo que você acreditou que precisava carregar até o fim. A batalha nunca foi sobre o quanto você aguenta, mas sobre a quem você pertence. Mas pare por um segundo, porque a realidade é muito mais profunda do que acabamos de ver, e o que você sente agora não é apenas uma emoção passageira. É o peso de uma verdade que a sua alma já reconhecia, mas que o seu intelecto ainda tentava processar. Você já percebeu que muitas vezes passamos a vida inteira armando estratégias para vencer batalhas que não são nossas, enquanto as verdadeiras guerras, aquelas que decidem o destino da nossa paz, estão sendo travadas em dimensões que os nossos olhos físicos sequer conseguem alcançar? Por que será que, mesmo diante de todas as evidências do cuidado divino, ainda permitimos que o barulho do mundo abafe o sussurro do Criador no nosso interior? A verdade nua e crua é que fomos condicionados a acreditar apenas no que é palpável, no que é mensurável, no que o diagnóstico ou o extrato bancário nos dizem, mas eu te convido agora a mergulhar na mecânica invisível da existência, onde a lógica humana se curva diante da soberania do Eterno. Imagine que a sua vida é um território em disputa, não porque você seja fraco, mas justamente porque há um valor incalculável depositado em você que o sistema deste mundo tenta desesperadamente ignorar. Quando falamos de Miguel, não estamos evocando um mito distante, mas a manifestação da justiça ativa de Deus que se levanta contra toda a opressão que tenta paralisar o seu propósito. Entenda-o como isso funciona. A sua oração não viaja por uma via de mão única, ela é o gatilho que rompe a inércia do cosmos. No momento em que você dobra os joelhos ou simplesmente eleva o pensamento em busca de socorro, uma engrenagem de proteção é acionada. É o ritmo síncope de uma resistência que não dorme. É a cadência vibrante de um exército que não conhece a derrota, marchando em sincronia com cada batida do seu coração esperançoso. Mas há também o silêncio. Aquele intervalo entre a nota e o descanso, onde o misticismo cede lugar à restauração profunda.
É nesse hiato que a presença de Rafael opera. Você já se perguntou por que certas feridas parecem nunca cicatrizar, mesmo após anos de terapia ou de tentativas de esquecimento? É porque algumas marcas estão gravadas na estrutura espiritual do seu ser, e só quem desenhou cada fibra da sua alma possui o solvente necessário para apagar a dor sem destruir a história. O toque divino não é uma cirurgia invasiva, é um processo de tecelagem, onde cada retalho do seu sofrimento é costurado com fios de misericórdia até que o que era buraco se transforme em adorno. Como você tem reagido aos seus momentos de isolamento? Como você lida com o vazio que aparece quando as luzes se apagam? Não se engane, a verdadeira inteligência espiritual consiste em discernir que a clareza de Gabriel não vem para nos dar todas as respostas, mas para nos dar a resposta que importa. Vivemos em uma era de excesso de informação e escassez de direção. Corremos atrás de sinais, quando o maior sinal já foi dado na cruz e continua sendo ecoado por mensageiros que sussurram sabedoria no caos da nossa rotina. O fluxo dessa sabedoria é como uma correnteza que, embora pareça calma na superfície, possui uma força avassaladora nas profundezas, capaz de mover as pedras mais pesadas do desânimo que obstruem o seu caminho. Você está disposto a abandonar o controle da narrativa e permitir que a caneta seja entregue àquele que conhece o desfecho desde o princípio? A dinâmica do céu não segue o protocolo da urgência humana. Ela segue o protocolo da perfeição divina. Por isso, essa paz que começa a invadir o seu ambiente agora não é uma sugestão psicológica, é uma invasão de realidade. É o encontro do seu cansaço com a fonte inesgotável de vigor. É a compreensão de que, enquanto você se desgastava tentando provar o seu valor, o Pai já havia enviado o que havia de mais precioso para garantir a sua vitória. Sinta essa atmosfera mudar. Perceba como a frequência do medo perde a força quando confrontada com a frequência da autoridade de Jesus Cristo. Não há espaço para o desespero onde o reino de Deus estabelece o seu trono. Você é o alvo de uma conspiração de amor que envolve todas as esferas da criação. Cada anjo em prontidão, cada palavra liberada, cada gota de consolo derramada é uma prova de que a sua existência não é um acidente geográfico ou biológico, mas um projeto deliberado de glória. Portanto, erga o olhar e mude a postura. A partir deste instante, a sua identidade não é definida pelo que te feriu, mas por quem te cura. A sua história não é limitada pelo que te falta, mas suprida por quem tudo possui. Respire essa liberdade. Deixe que a renovação flua por cada célula, por cada pensamento, por cada plano futuro. O invisível se tornou visível, o distante se fez próximo, e o que era impossível agora é o terreno onde você caminhará com firmeza, guardado, guiado e profundamente amado por aquele que nunca falha. Agora respire profundamente. Sinta o ar preenchendo não apenas os seus pulmões, mas alcançando os cantos mais silenciosos da sua alma. O que acabamos de vivenciar aqui não foi apenas um conjunto de palavras ou uma estrutura religiosa. Foi um encontro de frequências, um alinhamento entre o seu cansaço e a força inesgotável do universo sob a autoridade maior de Jesus Cristo. Como psicólogo e como alguém que carrega o sangue brasileiro correndo nas veias, eu digo a você com toda a convicção, a mudança que você tanto busca já começou. Mas ela não começou lá fora, no mundo dos ruídos e das cobranças. Ela começou no exato momento em que o seu coração recuperou o ritmo da paz. O milagre, muitas vezes, é silencioso. Nós fomos ensinados a esperar pelo estrondo, pelo abrir das águas, pela solução mágica que resolve todas as contas e cura todas as dores num piscar de olhos. Mas a verdade é que o maior milagre é a resiliência de uma alma que, mesmo ferida, decide que ainda vale a pena confiar. A primeira prova da ação divina é quando a sua mente, que antes era um mar revolto de ansiedade, subitamente se aquieta. Esse silêncio é o abraço de Deus. É o sinal de que a sua casa interna está sendo varrida, organizada e protegida por forças que a nossa ciência mal consegue tatear, mas que o nosso espírito conhece desde sempre. A partir de agora, o seu olhar sobre as dificuldades será diferente. Você não sairá deste vídeo apenas com esperança, mas com uma blindagem consciente. Você entende agora que não luta sozinho, que existe um exército invisível, uma guarda celestial de arcanjos e energias de cura, operando nos bastidores da sua existência. A sua postura diante do medo deve ser a de quem sabe que o terreno já foi preparado. A autoridade de Jesus não é um conceito teórico, é uma força ativa que desfaz nós e ilumina caminhos escuros.
Quero que você leve consigo a filosofia de Viva com Alma. Viver com alma não é apenas sobreviver ou cumprir obrigações. É abraçar a vida com a generosidade de quem sabe que é amado pelo Criador. É caminhar com a cabeça erguida, sabendo que cada passo seu é guardado. O Brasil é uma terra de sol e de fé, e essa luz precisa brilhar dentro de você hoje. Não permita que as sombras do cotidiano apaguem a chama que foi acesa neste momento de oração e reflexão. Se você sentiu que algo se moveu dentro de você, se essa paz que mencionamos encontrou morada no seu peito, eu te faço um convite especial. Não guarde essa luz apenas para si. Faça parte desta jornada de autodescoberta e de fortalecimento espiritual. Junte-se a nós nesta caminhada, pois quando nos unimos em propósito, a nossa frequência se eleva e o impossível começa a se tornar o nosso novo normal. Este canal não é apenas um espaço de vídeos, é um refúgio para quem busca a verdade e o toque do céu. Se o seu coração sentir que este trabalho é uma semente de bem na sua vida, considere apoiar a continuidade desta missão da forma que o seu espírito guiar, permitindo que esta mensagem alcance lares que hoje estão em completa escuridão. Eu encerro este momento desejando que você não apenas esteja bem, mas que você seja a própria expressão da paz divina. Que o seu sono seja restaurador, que o seu despertar seja cheio de propósito e que em cada desafio você se lembre: o céu nunca para de se mover em seu favor. Deixe aqui nos comentários a sua afirmação de fé ou o seu compromisso de mudança. Escreva: eu recebo a paz e caminho com alma. Ao materializar essas palavras, você sela no plano visível o que já foi decretado no invisível. Siga em luz, envolto na guarda dos anjos e sob a bênção infinita de Jesus Cristo. Amém. E até o nosso próximo encontro nesta jornada de luz.